Então acompanhe comigo as palavras escritas pelo rei Davi. Ele disse assim, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Glória a Deus. Aqui nesses primeiros versículos do Salmo 23, nós vemos que Davi, ele era um pastor de ovelhas e ele enxergava também Deus como seu pastor. Um pastor que não deixaria que nada faltasse a ele, porque Davi também não deixava que nada faltasse às suas ovelhas. Então o Salmo 23 é um poema muito lindo sobre como Deus se relaciona com quem se entrega totalmente a Ele. Quando você se sente com medo, quando você se sente preocupado, o Salmo 23 ajuda você a enxergar que Deus está no controle e que nada vai falhar. Por mais que as coisas sejam turbulentas, por mais que as pessoas só vejam o caos, você consegue enxergar uma esperança. Você consegue descansar o seu coração, você consegue refrigerar a sua alma na presença do Senhor. E Davi disse que assim como as ovelhas, elas deitam nos pastos verdes, elas vão até as águas tranquilas, assim também é o Senhor na sua vida, meu irmão. Deus, ele tem esse refrigério para você. O mundo pode estar desabando, as pessoas podem estar atribuladas, mas você ficará em paz. E a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 4, que se você entregar todas as suas preocupações, todas as suas necessidades nas mãos do Senhor e entregar com ações de graças, então a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Amém? Ou seja, é uma paz que não dá para explicar, ela foge do teu entendimento. Você mesmo vai ficar assustado como você vai ficar em paz diante de situações complexas e difíceis. As pessoas à sua volta vão achar que você não está preocupado, que você não está sendo realista, mas na verdade você está apenas confiando no Pai. Você sabe que Ele é o teu pastor e essa paz o próprio Jesus disse, o mundo não conhece. Então, pode ficar tranquilo, irmão. Se você estiver sossegado diante do problema, não quer dizer que você não se importa. Não quer dizer que você não é responsável, mas quer dizer que você não vai deixar se abater por nada neste mundo. Amém? E quando Jesus chamou seus discípulos, Ele os chamou de ovelhas. E Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo e elas me seguem. Jesus estava nos comparando com ovelhas porque Ele sabia que as ovelhas são animais muito simples, mas também são animais muito ingênuos. São animais que não têm noção do perigo. Elas podem facilmente se tornar uma presa, um alvo de um lobo, por exemplo. Elas podem facilmente cair num abismo, mas Jesus disse, vocês são minhas ovelhas. Ou seja, vocês não estarão desprotegidas, porque eu cuidarei de vocês. E se vocês permanecerem em mim, se as minhas palavras permanecerem no coração de vocês, então vocês estarão seguros. Amém, irmãos? Jesus disse em João capítulo 8 que Ele é a luz do mundo, e aquele que o segue jamais andará em trevas. Então, se você é um seguidor de Jesus, você é uma ovelha. Realmente, você é fraco, você não tem uma visão longa, você não consegue se virar sozinho, você precisa de um pastor. Então pode ter certeza, você nunca estará desprotegido se você estiver ao lado de Jesus. Amém? Eu quero continuar lendo aqui para você o versículo 4. Olha o que o rei Davi disse. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Assim como o pastor protege as suas ovelhas quando elas passam por lugares perigosos, Deus cuida de você também, irmão, quando você enfrenta situações perigosas. Os seus ensinamentos, a sua palavra, guiam os seus passos, te orientam, protegendo a sua vida na hora da dificuldade. E sabe o que isso significa? Significa que Deus nunca te abandona, Deus nunca te deixa na mão. Pode ter certeza, você vai passar por provas, você vai muitas vezes passar pelo vale da sombra da morte, mas você não precisa temer, porque Deus, Ele promete estar com você, não somente nos momentos bons, mas principalmente nos momentos difíceis. Então não importa o que você está passando agora, não importa se você está no fundo do poço, creia que Deus é fiel, o Senhor está com você,
A tua vara, o teu cajado vão consolar você. Muitas vezes Deus, Ele vem nos disciplinar, não é assim? O cajado do pastor, ele é muitas vezes para puxar a ovelha. Quando a ovelha está saindo de perto do rebanho, esse cajado puxa a ovelha de volta. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12 que o Senhor nos ama e por isso Ele nos disciplina. E essa disciplina é para o nosso bem, para que a gente volte a viver em santidade. Eu mesmo, irmãos, muitas vezes já fui disciplinado pelo Pai. E a Bíblia ainda diz: qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se nós não somos disciplinados, então quer dizer que nós não somos filhos legítimos. Mas se nós somos disciplinados, se o Senhor puxa a nossa orelha, se Ele nos convence do pecado, dos perigos deste mundo, então quer dizer que o Senhor nos ama e que Ele é o nosso Pai. Então talvez o fato de você estar passando por lutas já é um ótimo sinal. Mostra que você está no caminho certo, na contramão deste mundo, que você não está seguindo a multidão, mas que você está decidindo renunciar às coisas deste mundo para servir ao Senhor, para andar nos caminhos do Pai. Amém? Então o Senhor é fiel, irmãos, e além de cuidar da nossa vida e de nos proteger de todos os perigos e ameaças do inimigo, o Senhor também não deixa que a gente seja humilhado, envergonhado e sempre que necessário, Ele faz com que as pessoas que nos perseguem e nos maltratam vejam que elas estão erradas e que nós estamos no caminho certo, que nós temos um Deus todo-poderoso ao nosso lado. Pode passar o tempo que for, irmãos, Deus é fiel para cumprir a palavra dEle. Então não queira se vingar dos seus inimigos, não queira devolver na mesma moeda. Ontem mesmo eu estava conversando com um moço e esse moço disse que há muitos anos atrás a sua esposa o traiu e ela decidiu tocar a vida dela, ela então se separou dele e ela hoje está casada, está muito bem, mas esse homem até hoje, irmãos, está guardando mágoa no coração, ressentimento, está desejando que ela venha pagar por tudo que ela fez. E eu então falei para ele: meu irmão, pare com isso, deixe nas mãos de Deus. Você não pode guardar mágoa, guardar maldade no teu coração, porque senão o inimigo vai tentar destruir você. E pelo que eu estou vendo, ele já está conseguindo, porque você não já está tendo mais uma vida abençoada, próspera. Então, irmãos, nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor. E aqui no versículo 5 do Salmo 23, Davi fala exatamente sobre isso, que Deus é quem nos defende, que Deus é quem nos protege e nos guarda. Amém? Eu quero ler para você o que ele disse. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Glória a Deus. Oh, meu Pai, Tu és maravilhoso. Como Deus é bom, né, irmãos? Você consegue sentir a presença do Senhor na sua vida? Eu quero que você feche os seus olhos por um instante e respire fundo. Sinta o poder e a graça do nosso Pai. Como é bom saber que Deus abençoa as suas ovelhas. Como é gratificante ter a certeza de que Ele gosta de nos abençoar. O Senhor tem muitas bênçãos preparadas para você, irmão. Deus tem grandes planos. Deus tem algo maravilhoso, mas você só vai experimentar na hora que você não se defender diante dos inimigos. Deixe que Deus te defenda. Aqui Davi disse: o Senhor é quem prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E diante dos meus inimigos, Deus me honra. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então Deus é quem vai te mostrar que Ele é o Senhor da tua vida. Amém? Lá no Salmo 40, Davi ele também disse que muitos verão estas coisas, temerão e passarão a confiar em Deus. Irmãos, creia nisso. Deus ainda pode usar o seu testemunho para salvar vidas, para que as pessoas se arrependam e percebam que o Senhor é Deus, que vale a pena andar nos caminhos dEle. As pessoas muitas vezes vão tropeçar, vão cair, vão fazer decisões erradas e a vida delas muitas vezes vai ficar travada. Mas a sua não, irmão. A sua vai andar de glória em glória. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o caminho do justo é como a luz da aurora, a luz do raiar do sol, que vai brilhando e brilhando até ser um dia perfeito. Então na sua vida, meu irmão, as coisas têm que andar para frente, têm que prosperar. Pode parecer que nada está mudando, mas no seu coração, a cada dia você tem que estar melhor, mais parecido com Jesus. Então creia nisso. Deus tem uma obra na sua vida e Ele quer completar essa obra. Amém?
e que tudo seja para o louvor, para a glória dele, e no tempo certo, quando você estiver com o coração preparado, o Senhor então vai cumprir a promessa dele. Assim como aconteceu com José, você lembra? José foi injustiçado, parece que durante a vida toda, José só ficou naquele deserto. Injustiçado, foi vendido como escravo, depois ele foi preso injustamente, e José então parecia que estava na pior. Mas a Bíblia diz que José, ele mantinha o coração em Deus, e por isso o Senhor o prosperava, até mesmo na cadeia. E na hora certa, Deus colocou diante dele uma grande oportunidade, ele revelou o sonho do rei, e ele foi instituído governador do Egito. E depois que ele estava no topo, no auge, que as promessas de Deus se cumpriram, a sua própria família teve que reconhecer que José era um homem de Deus. E a família dependeu de José. E José, ele não se levantou contra, ele não vingou da sua família, mas ele liberou o perdão, ele abraçou seus irmãos, mandou chamar o seu pai, e ele então foi bênção na vida da sua casa. Então creia nisso, se você proteger o seu coração, Deus estará com você e vai te abençoar, se o teu coração estiver totalmente voltado para Ele. Amém? E então o rei Davi, ele termina o Salmo 23 com as seguintes palavras. Olha o que está escrito no versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos? Olha que bênção, né? Como é maravilhoso saber que nós temos o Senhor como nosso pastor, porque nós nunca somos desamparados. Então, se existe alguma área na sua vida que Deus ainda não tem o controle, entregue tudo nas mãos do Senhor. Deixa Ele ser o teu Pai, o teu Senhor, o teu amigo, porque quando você confia totalmente em Deus, aí você pode ter certeza que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Amém? E você vai habitar na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, você vai estar na presença do Senhor sempre, continuamente. Tem muita gente que vai olhar para você, pessoas de fora, e elas não vão entender como você é tão abençoado. O que acontece com você? E aí então ela vai perceber que é Deus na sua vida. Não é pelo seu mérito, pelo seu esforço, mas é o Senhor quem tem acrescentado bondade e misericórdia sobre você. Amém? Então, se você acredita que Deus pode cuidar da sua vida, te proteger, te honrar e te abençoar, eu quero que você feche os seus olhos neste momento, porque nós vamos nos achegar nos braços do Senhor através da oração. E enquanto eu orar por você, mantenha o seu coração voltado para o Senhor Jesus, porque eu não tenho dúvidas de que Ele está aí do seu lado, querendo entrar na sua vida e mudar totalmente a sua história. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial. Oh Deus, é um momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo para nos achegarmos a Ti pela fé. Nós não conseguimos ver o Senhor, mas nós podemos sentir o Teu cuidado. Podemos sentir o renovo espiritual, o Teu abraço, o Teu aconchego através da Tua palavra. Oh meu Pai, neste dia nós estamos aqui na Tua presença com a esperança de que o Senhor vai ouvir o nosso clamor, de que o Senhor vai recolher cada uma de nossas lágrimas e que o Senhor vai estender a Tua mão poderosa sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Oh meu Pai, assim como o rei Davi, nós também queremos ser Suas ovelhas, queremos ser guiados pelo Teu cajado e guardado pelo Teu poder, meu Pai. Nós reconhecemos, meu Senhor, que nós não somos nada sem Ti. Oh meu Pai, quantas vezes nós nos prendemos às coisas deste mundo, nós nos embaraçamos no pecado, e só o Senhor na nossa vida, Pai. Só o Senhor para vir nos resgatar. Mas o Senhor mesmo disse que Tu és o bom pastor, que deixa as 99 ovelhas e vai em busca daquela ovelhinha que se perdeu, aquela ovelhinha que caiu no penhasco. O Senhor então resgata ela, coloca sobre os Seus ombros e traz ela de volta para o aprisco. Oh Jesus, venha resgatar as ovelhas perdidas nesse momento, essas ovelhas que estão se sentindo longe da Tua presença, essas pessoas que estão aqui orando, Pai, com lágrimas nos olhos, Pai, o coração apertado, porque elas sentem que elas estão afastadas de Ti. Jesus, traz de volta o pecador, Jesus. Perdoa com Teu sangue carmesim. Perdoa, Jesus, com Teu sangue derramado naquela cruz.
Assim como o Senhor mudou a minha vida, Jesus, eu profetizo vitória, bênçãos sobre a vida dos meus irmãos. Oh, meu Pai, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus e que sem Ti, Pai, nós estamos perdidos, Pai, sozinhos neste mundo tão mau, tão sombrio, tão frio. Senhor, nós declaramos em alta voz que Tu és o nosso pastor, Tu és a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa torre forte, que nos protege daqueles que nos perseguem e que querem nos fazer mal. Oh, meu Pai, nós clamamos também para que a Tua bondade nos alcance, Senhor. Sabemos que não somos dignos, mas contamos com a Tua graça, com a Tua misericórdia para nos dar a salvação e nos abençoar. Oh, meu Pai, nós temos também ficado preocupados com tantas coisas, Pai, tantos problemas a serem resolvidos, meu Pai. E nós muitas vezes nos dedicamos a tentar resolver, mas isso passa dias e dias e parece que nunca saímos do lugar. Por isso nós deixamos nas Tuas mãos agora, meu Pai. Cuida da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Pai, tantas preocupações, Senhor. Venha aquietar o coração dos Teus filhos, Senhor. Venha, meu Pai, derramar o Teu perdão e venha também nos dar força. Porque, meu Pai, tem muita gente aqui que está me ouvindo, que tem vivido uma vida fria espiritualmente. Por isso eu Te peço, ó Deus, nos ajude a termos uma vida de oração constante. Nos ajude a termos uma vida espiritual que não se abala por qualquer coisa. Senhor, nós não queremos nos deixar seduzir pelo pecado, pelas coisas deste mundo. Por isso nós nos colocamos na Tua presença para clamar também por paz interior. Temos vivido dias de muita pressão e isso tem nos deixado muito deprimidos, cansados, sobrecarregados. Quantas pessoas, meu Pai, relatam a mim que estão tendo síndrome do pânico, depressão. Jesus, liberta essas pessoas, Senhor. Eu creio que o Senhor pode usar os médicos, pode usar os remédios, mas o maior remédio é aquele para a nossa alma. Aquieta esses corações, Senhor. O inimigo tem se aproveitado desse momento de fraqueza para lançar mentiras a respeito da nossa identidade, nos fazendo acreditar que somos fracos, que nunca vamos conseguir superar nossas crises. Ô Senhor, por isso nós Te pedimos agora, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe esquecer quem nós somos quando a tempestade vier. Oh, meu Deus, nos lembra a cada dia que nós somos filhos de um Deus poderoso, um Deus amoroso, que nunca abandona aqueles que o amam. E nos ensina também, meu Pai, a sermos como o rei Davi, que passou pelas piores perseguições que um homem poderia passar, e mesmo assim manteve o seu coração voltado para Ti. Em nome de Jesus que nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Tá vendo, irmãos, como é bom orar? Como é bom a gente entregar tudo nas mãos de Deus? Comece a criar esse hábito a partir de hoje. Comece a orar junto comigo, todos os dias às 6 horas da manhã e 8 horas da noite. Eu tenho feito uma oração de fé por você, pela sua família. Então crie esse hábito, você vai ver nos próximos dias o quanto a sua vida vai estar transformada. Amém? É a palavra de Deus que nos muda, é a graça e a misericórdia que nos alcança quando a gente volta para o Senhor, o nosso coração. Glória a Deus. Se você gostou dessa mensagem, dessa oração, eu peço que você curta, compartilhe, envie nos grupos de WhatsApp. Tem tanta gente, irmãos, precisando de uma palavra, uma mensagem de encorajamento, e nada melhor do que o Salmo 23, um salmo poderoso, abençoado, que fala do cuidado de Deus conosco.